Olá, galerinha! Olá, meus alunos queridos, você que está estudando aí para o vestibular, passando mais uma vez para te dar uma ajudinha. Hoje nós vamos trabalhar os ciclos reprodutivos das plantas superiores, as gimnospermas e angiospermas. Pega papel e caneta e te prepara para as anotações. Então, voltando hoje, tá certo, com o ciclo haplodiplobionte. Nós já vimos um pouquinho sobre ele quando estudamos as plantas chamadas de criptógamas, aquelas cujas estruturas reprodutivas não são visíveis, né? Então, nós já vimos as briófitas e as pteridófitas. Hoje nós vamos dar uma passadinha rápida aqui para estudar o restante dos grupos vegetais de uma forma resumida, o basiquinho que você tem que aprender. Gente, esse ciclo haplodiplobionte, por que haplo, né? Porque tem uma geração que é N, é haploide, ela surge no momento em que ocorre a meiose, e tem uma geração que vai ser 2N, diploide, ok? O que é importante você perceber aqui? É o que nós chamamos também de alternância de gerações. Alternância de gerações. Então, dentro daquela escala evolutiva, que você tem que aprender os 4 grupos, e eles seguem realmente uma sequência de evolução, o que você deve lembrar? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses 4 grupos aqui vão possuir esse ciclo haplodiplobionte, ou seja, o ciclo de alternância de gerações. Lembrando que na briófita, a geração duradoura vai ser a geração gametofítica. Só você dar uma olhadinha naquele outro vídeo, tá? Para se lembrar disso. Gametofítica. Esses outros 3 grupos vão ter como geração duradoura a esporofítica. Então, se você olha para uma samambaia, que é pteridófita, ela é uma esporófita. Se você olha para um pinheiro, né, uma árvore de Natal, que é gimnosperma, é um esporófito. Se você olha para uma laranjeira, que é angiosperma, também vai ser um esporófito, que é a geração duradoura. Outra coisa importante que você tem que lembrar, comparando os 4 grupos, é que esses 2 primeiros grupos aqui, nós vamos chamar de criptógamas. E são grupos que dependem da água para a reprodução. Esses 2 aqui, nós chamaremos de fanerógamas, que é o que a gente vai trabalhar hoje com mais profundidade. Então, esse ciclo aqui que eu estou colocando para vocês, iniciando essa exposição, ele é um ciclo que se generaliza, tá? As coisas só mudam de nome, mas a sequência, gente, é sempre essa. O esporófito, não importa se é na briófita ou nos outros grupos, ele sempre vai ser uma estrutura 2N, tá certo? Então, o esporófito é uma estrutura diploide. No entanto, o esporófito que produz esporo, ele sofre um processo de meiose, que nós sempre vamos representar com esse símbolo R fatorial. Por quê? R de reducional. A meiose é aquela que produz 4 células filhas com a metade dos cromossomos da célula mãe. Portanto, se o esporófito é 2N e o esporo veio depois que o esporófito sofreu meiose, o esporo será uma estrutura haploide. O esporo vai sofrer germinação. Não é necessário que 2 esporos se encontrem, certo? Afinal de contas, essa vai ser uma fase assexuada do ciclo. Então, sozinho, o esporo vai sofrer germinação. O que vai acontecer após a germinação? Surgirá o gametófito. Se o esporo deu origem ao gametófito e não aconteceu nenhum processo de divisão celular para que isso ocorresse, então o gametófito permanece haploide, assim como o esporo, certo?
O gametófito, gente, ele vai mudando de nome, de acordo com o grupo vegetal que a gente estiver estudando. Então, protonema será onde isso? Nós chamaremos se for na briófita. Prótalo, nas pteridófitas. Tubo polínico, né, que é o gametófito masculino. Isso aqui a gente vai encontrar nas gimnospermas e nas angiospermas. O arquegônio, o saco embrionário, será o gametófito feminino, também chamado de megaprótalo. Também encontraremos nas gimnospermas e angiospermas. Por que tem o nome gametófito? Porque o gametófito vai produzir gametas. Se o gametófito é N e não aconteceu nenhum processo aí, não se coloca, claro que para gerar essas novas células vai estar acontecendo a mitose, né? Novas células aí, se só está tirando cópia, a mitose ela vai estar embutida nos processos. Então, o gameta também será haploide. O gameta masculino, ele muda de nome, também dependendo do grupo vegetal. Se for anterozoide, é embriófitas e pteridófitas, porque dependem da água. E o anterozoide é aquele gameta flageladinho igual um espermatozoide, certo? O núcleo espermático, gente, ele só vai aparecer no momento que surge o grão de pólen. Então, é ele que marca a passagem, né, evolutiva que deixa a planta independente da água. Isso nós só encontraremos nas gimnospermas e angiospermas. Lembrando que o gameta feminino sempre será osfera, em qualquer grupo. Isso não se modifica, tá? Então, o gameta masculino, seja ele anterozoide ou núcleo espermático, nós também diremos que é haploide. O gameta feminino, que é a osfera, permanece haploide. Agora, encontrando esses gametas, o que vai acontecer? Encontrando o anterozoide com a osfera ou o núcleo espermático com a osfera, esse processo será o processo de fecundação. E esses gametas se encontrando, forma o zigoto, que será 2N. Então, restabelece, certo, a diploidia. Se a gente, muitas questões que a gente vê sobre isso, gente, envolve esse esquema. E, por exemplo, coloca assim, se nós temos um esporo com 20 cromossomos, quantos cromossomos nós encontraremos no zigoto, tá? Então, é só você imaginar, se aqui é 20, o esporo é 20, o gametófito vai ser 20, o gameta 20, cada gameta 20, juntando os dois gametas, o zigoto ficará com 40. Tá certo? Então, muitas questões envolvem um cálculozinho simples que, se você realmente memorizar, aprender, exercitar, repetir aí várias vezes esse ciclo, você vai se garantir nessas questões, ok? Então, agora vamos focar na alternância de gerações das gimnospermas. Como exemplo aqui, temos o pinheiro do Paraná, que é a nossa araucária angustifolia. É a gimnosperma que mais se destaca no Brasil, certo? Nós temos também as cicadáceas, que parecem palmeiras, a gente encontra aí nas praças, mas em pequena quantidade. Bom, o estróbilo, ele seria um análogo às flores. No entanto, os estróbilos, eles não apresentam pétalas, não apresentam ovários, nem cores chamativas, certo? São estruturas assim, ó, mais ou menos assim, que a gente vai encontrar nos pinheiros. Essa daqui já tá até meio acabadinha, passei uma proteção, um vernizinho, né, de proteção, mas já tá acabada. Então, essa estrutura, que também pode ser chamada de pinha, ela é composta por essas pequenas escamas, ó, tem escamas, essas escamas são móveis, são até flexíveis, tá? E elas vão ter diferenças anatômicas, dependendo se forem masculinas ou femininas. A masculina, tudo que se refere ao masculino aqui terá início com micro, e o feminino será iniciado com mega ou macro, tá? Isso aí já é uma dica, tá, gente? Tanto vale para as gimnospermas quanto para as angiospermas. As estruturas masculinas iniciam com micro e as femininas iniciam com mega ou macro. No caso aqui, o estróbilo, nós teremos o microestróbilo. Ele vai estar passando por um processo de meiose, e nesse processo de meiose, ele vai produzir
o microsporângio. Então, a partir daqui, né, o microsporângio, o micrósporo, tudo vai estar com essa situação haploide, porque passou por um processo de meiose. Assim também, o grão de pólen será uma estrutura haploide, certo? Lembrando que o grão de pólen aqui vai ser um grão de pólen alado, tá? Por quê? Porque ele vai conter duas bolsinhas laterais cheias de ar para facilitar a sua dispersão, né? A dispersão aqui que vai ser anemófila, vai acontecer pela participação, pela ação do vento. O grão de pólen, ele é o gametófito aqui, tá? O tubo polínico também, o gametófito masculino. E esse tubo polínico, ele vai estar transportando os núcleos gaméticos, chamados também de núcleo espermático, né? Núcleo espermático. Esse núcleo espermático, ele vai participar da fecundação simples. É ele que vai se encontrar com a oosfera e completar aí o processo mais importante que tem de reprodução, que é a fecundação. O que acontece com o feminino? O feminino, nós temos o megaestróbilo, que também sofrerá meiose, tá? Vai formar o megaesporângio. Então, aqui haploide, megásporo haploide, arquegônio haploide. O arquegônio vai ser o gametófito feminino e vai produzir a oosfera haploide. Portanto, nós temos o núcleo espermático, que é N, e a oosfera também N. Nesse processo de fecundação, formará uma estrutura 2N, que nós chamaremos de zigoto. Esse zigoto passará por um processo de mitose, que é equacional. E a partir daí, vai formar o embriãozinho, vai ficar guardado dentro da semente, tá certo? Essa semente que será chamada de pinhão, no caso da espécie que nós estamos aqui nos referindo. O pinhão é comestível, principalmente aí faz parte da culinária na época de Natal, né? O pinhão é comestível e o pessoal confunde com isso achando que é um fruto, mas ele não é o fruto, ele é apenas uma daquelas escamas desenvolvidas, tá? Porque passou pelo processo de fecundação e deu origem à semente. Lembrando aqui que o endosperma é haploide e é de origem materna. É por isso que é uma fecundação simples. O ciclo reprodutivo das angiospermas envolve as flores. E essas estruturas que aparecem aqui, androceu e gineceu, são exatamente os verticílios florais reprodutores. O androceu é o verticílio masculino e o gineceu o verticílio feminino. Bom, o androceu, ele compõe-se dos estames, que é o conjunto de filete e antera. E dentro da antera é que vai estar acontecendo um processo de meiose, que é um processo reducional. Essa antera, dentro dela, vai estar o microsporângio. Lembre que micro relaciona-se à estrutura masculina. O microsporângio vai dar origem ao micrósporo. O micrósporo é o próprio grão de pólen, que aqui vai conter duas células especiais e que será haploide. O grão de pólen ou micrósporo, ele vai conter a célula do tubo e a célula geradora. A célula do tubo vai gerar o tubo polínico. O tubo polínico é o microprótalo, que na verdade será o gametófito masculino. A célula geradora vai produzir dois núcleos chamados de núcleos espermáticos, e esses núcleos também serão haploides e são muito importantes no processo de fecundação. O gineceu, ele vai apresentar o ovário, que é essa região aqui mais abaulada, certo? E dentro do ovário, o megasporângio vai estar fazendo também um processo de meiose. Considerando que a meiose vai gerar 4 células filhas com a metade de cromossomos, ou seja, todas serão haploides, o que vai ocorrer é que 3 dessas células degeneram e apenas uma vai sobrar. Do mesmo jeito ocorre na formação
dos nossos ovócitos dentro do nosso ovário, tá? Então, o que surge agora é o chamado megásporo funcional. O megásporo funcional, que será haploide, ele vai passar por 3 mitoses sucessivas, gerando 8 células, também haploides. E no final vai estar formado o saco embrionário, que chamaremos aqui de megaprótalo, que é o gametófito feminino. Bom, essas estruturas que eu falei agora há pouco, né, no gametófito feminino, vão estar aqui. Imaginemos que aquele megásporo funcional, que é haploide, ele vai passar por 3 mitoses sucessivas. Então, na primeira mitose, ele vai estar gerando só 2 células filhas, todas haploide. Daqui, outra mitose sucessiva, a segunda mitose, gerando também cada célulazinha dessa, mais 2 células haploides. E na terceira mitose, nós fecharemos um número de 8 células haploides. 8 células haploides. Fica meio bagunçado, mas é isso mesmo, certo? Cada uma dessas células, desses núcleozinhos, tem um nome especial. Então, essa aqui, vamos colocar o nome de oosfera. Essa segunda aqui pode ser núcleo polar. Outro núcleo polar. 2 aqui são chamadas também de sinérgides. E essas 3 aqui recebem o nome de antípodas. Qual a localização dessas estruturas dentro do saco embrionário? Aqui do lado de fora nós temos o ovário, o óvulo, que vai desenvolver o seu saco embrionário. Essa parte aqui seria a entrada, que é chamada de micrópila. É exatamente por onde o tubo polínico vai fazer a entrega dos núcleos espermáticos. Então, eu costumo dizer que parece um rostinho, tá? Porque eu gosto de representar assim, ó. Como se fossem 2 olhinhos, uma boquinha, tá? E aí eu coloco 2 bochechinhas aqui e aqui em cima como se fosse um tupetinho. O que realmente vai ser importante na hora da fecundação são essas que eu coloquei de azul, ou seja, os 2 olhinhos e a boquinha. O que essas células representam? Essas que eu destaquei em azul seria a oosfera, e essas aqui que são os olhinhos, os núcleos polares. Então, o grão de pólen, ele vai cair, lembrando que o grão de pólen é o micrósporo, certo? E é haploide, ele vai cair aqui no estigma, que é uma estrutura pegajosa, tá? Essa estrutura ela vai começar a passar líquidos para dentro desse grão de pólen por osmose. Essa célula vai inchar, mas ela não vai estourar porque ela tem uma espécie de parede, uma proteção, que é chamada exina. E aí ela vai produzir o tubo polínico através da sua célula do tubo, lembram? Então, o tubo polínico é ele que vai ser guiado através do estilete por uma espécie de quimiotropismo. Existem substâncias químicas lá que vão estar guiando, chamando, mostrando qual é o ponto. E esse tubo polínico vai chegar até aqui, até a entrada, que é a micrópila. Lembra que o tubo polínico está levando os gametas, tá? Então, essa que vai aqui na frente, essa primeira célula, é o primeiro núcleo espermático. E aqui o segundo núcleo espermático. Então, aqui o primeiro, aqui o segundo. O primeiro núcleo espermático passa pela sinérgide e vai fecundar a oosfera. Então, o primeiro núcleo espermático com oosfera, vai cada um é N, é haploide. Então, vai formar exatamente aqui o zigoto. Esse zigoto, gente, por mitose, do mesmo jeito que acontece no nosso corpo, no corpo dos animais, esse zigoto, ele vai desenvolver várias e várias células e vai compor o que nós poderemos chamar aqui de embrião. Lembrando que esse embrião ficará protegido dentro da semente. Importantíssimo esse momento aqui.
O núcleo polar, os dois núcleos polares que estão aqui no centro, eles vão se encontrar com esse segundo núcleo espermático aqui. E cada uma dessas estruturas, sendo haploide, vão compor o endosperma, que no caso, esse endosperma ou albúmen será triploide, 3N. Lembrando que esse endosperma triploide é exclusivo das angiospermas. Gimnosperma possui endosperma, mas é haploide porque ele pertence apenas aos tecidos maternos. E aí, esse vídeo te ajudou? Eu espero que você possa dominar essa linguagem, que é a linguagem de botânica, porque afinal, conhecimento é poder. Não deixe de se inscrever no canal, deixa teus comentários e compartilhe também com os teus colegas que estão precisando dessa aula. Um abraço e até a próxima!